Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Olá, amigas e amigos. TVE Entrevista está de volta em novo formato, com nova identidade visual e numa nova temporada recheada de conversas com grandes personalidades. Grandes pelo que fazem, pelo que realizam, pelo que são. Não necessariamente por conta da fama pela fama ou pelo neon. Hoje vamos conversar com uma extraordinária atleta e extraordinária cidadã. Ana Moser, uma das maiores atacantes da história do vôlei brasileiro e mundial. Ana disputou 3 Olimpíadas e é medalhista olímpica. Ana Moser foi medalhista na Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos, foi campeã mundial pela seleção e por clube e vencedora em vários Grand Prix e Copas Mundiais. Mais de 30 títulos. Por sua extraordinária e vitoriosa carreira, por seu talento, Ana Moser está eternizada no seleto Hall da Fama do vôlei mundial. Ana, prazer em recebê-la depois das quadras onde você teve um sucesso enorme com seu talento, da sua geração. Você se dedicou à educação. Nos conte como, de que forma e quando você começou isso. Olha, Bob, primeiro prazer estar aqui contigo, né? E faz tempo que a gente se acompanha, mas acho que conversar é a primeira vez, né? Assim, Isso. oficial, né? No vídeo. Então, um prazer estar aqui contigo. Estreia. Então, antes de parar de jogar, eu sempre tive isso, assim, eu sempre tive muito claro que eu fui uma privilegiada, né? Enquanto eu jogava, enfim, eu ter tido acesso ao esporte, ter tido a condição de de fazer uma carreira dentro do esporte, né? Quer dizer, e aproveitar o meu potencial, na verdade, né? O potencial que eu tinha motor, né? E isso, enfim, eu fui uma privilegiada, porque eu dei sorte de nascer numa família, numa cidade, num tempo que me deram os caminhos, né, para ter acesso. Qual cidade? Blumenau. Eu sou sou catarinense, né? Sou filha de alemão com italiano e numa cidade e numa região que tem muita essa cultura do esporte, né? Pelo menos muito mais na minha época, talvez, não sei como é que está hoje, mas acho que ainda tem forte dessa cultura europeia, né? De que o esporte é algo natural na vida das pessoas, né? É uma coisa de dia a dia, é uma coisa que está nas famílias, né? Que está na escola, que está no bairro, no clube do bairro, né? Então, isso é uma cultura, e eu cresci nessa cultura. Então, para mim, o esporte sempre foi uma coisa natural, né? E eu tendo o tamanho, né? O tamanho da mão, enfim, né? E a predisposição, né? Aquele ímpeto, enfim, que é uma coisa de personalidade, que é uma coisa genética, né? Eu fui adiante, mas eu sempre soube que eu tive um privilégio lá no início, né? Que idade? Muito cedo. Eu comecei com 7 anos. Exatamente porque era uma coisa minha irmã tinha 9, então a gente foi fazer vôlei, né? Na escola? Não, num clube. Depois na escola, porque era muito cedo na escola para ter esporte formal, né? Tinha educação física, mas o esporte formal ele começa um pouco mais tarde, pelo menos normalmente é assim. E aí eu fiz esporte na escola de tudo: atletismo, natação, tênis de mesa, handball, tudo, e vôlei, né? Tudo eu fazia. E aí na escola eu tive todo esse acesso, né? Mas o vôlei mesmo eu tinha um clube para fazer e fazia. E aí, assim, como uma parte da formação, né? Também fui fazer curso de violão, fui aprender violão, mas não tinha o mínimo talento para isso, percebe? Então, percebe o privilégio? Eu podia escolher, né? O que eu queria fazer, né? E então, só continuando, e isso eu sempre carreguei comigo, né, Bob? E aí, viajando pelo mundo, assim, eu via como é que é nos outros países, né? E que tá dentro, enfim, na Europa, como é que é, na Ásia, né? Você vai para o Japão, você vai para a China, enfim, você vai para a própria Coreia, né? Países que a gente visitava e que via e treinava em escolas, treinava, enfim, via como é que funcionava, né?
E aqui no Brasil, não. Então, isso sempre foi uma coisa que sempre me incomodou, né? De não ser, de ter que dar sorte no Brasil para ter acesso às coisas. E dentro do esporte. Então, a gente, eu antes de parar de jogar, eu convivia com algumas pessoas e a gente, assim, conversava sobre, né, isso. Como fazer o esporte ser mais acessível, né? Então, a gente, mesmo antes de parar de jogar, eu tinha esse tema na cabeça, né? Essa coisa, isso era um tema que eu conversava sobre, eu buscava respostas, né? Eu juntava com gente, até a gente criar um projeto que chamava Ana Moser Esportes Voleibol Escolar, que foi 98. 98. Eu parei de jogar no final de 99, né? Assim, eu não sabia em 98 que eu ia parar ali, eu achava até que fosse jogar um pouco mais. Eu parei por causa do joelho, né? Que pifou, tem artrose desde os 20 e poucos anos. E aí, enfim, essa coisa foi crescendo como algo que eu tinha na cabeça que eu precisava fazer, né? E eu fui fazendo. E aí eu parei de jogar em final de 99, e esse projeto já existia, a gente já estava trabalhando com uma escola em São Paulo, com outro clube, fazia clínica em SESC, em SESI, né? Falar disso, de como ensinar, e aí o que a gente pensava, né? Não construir quadra ou só contratar professor, mas treinar professores, né? Quer dizer, é uma maneira de ensinar esporte para todos. Por quê? Porque o esporte, o acesso, quando a gente fala, também está em ter onde fazer, mas está também em como ele é ensinado. Porque, normalmente, ele é ensinado para os melhores, né? O esporte é coisa dos habilidosos, né? E os não habilidosos são aqueles últimos a serem escolhidos quando o professor coloca os melhores para escolher, montar os times, né? São aqueles que ficam... Vai pro gol, vai apitar. Vai apitar, ou vai pegar como é que fala, um atestado para dizer que não pode fazer, né, a educação física. Então, o método, ele também exclui. E o que a gente podia fazer na época, né, era exatamente trabalhar o método. Então, ensinar esporte para todos. E isso é que foi o começo, né, e eu continuei com isso. Quando eu parei de jogar, eu acabei contrato de tudo, né? Então, sim, essa coisa de um dia para o outro eu não tenho mais ganho mensal, né? E aí eu fui fazer outras coisas, né? Fui trabalhar na TV, lá o José Trajano que me chamou para a ESPN na época. Grande José Trajano, e aí, enfim, o ESPN Brasil foi um primeiro emprego, junto com o UOL, que estava começando, né? Imagina, isso era 99, 2000, né? Estava começando a internet. E aí eu escrevia para jornal e tal, e fazia clínica, entendeu? Com essa metodologia, né? E tinha lá o projetinho, lá no clube e tal, que pagava o professor. Mas era uma ideia que estava comigo. E aí a coisa foi crescendo, aí eu dei mais uma sorte, que apareceu uma empresa que queria fazer esse tipo de projeto em São Paulo. E, assim, pessoa conhecida sabia que eu estava fazendo, foi o meu primeiro patrocinador. E aí, quando veio essa empresa, aí a gente criou o Instituto Esporte e Educação. Então, aí eu formalizei a coisa para poder funcionar direito, né, como um projeto mesmo. Porque tinha esse foco de baixa renda, quem não tem acesso, né? No final das contas, não tem esporte de pobre e esporte de rico, mas é que rico muitas vezes consegue pagar para fazer, né? E quem não tem, né, a grana não consegue. Então, a gente olhava muito para quem não tinha condição, né? E aí foi indo, e aí foi crescendo. Bom, esse foi o começo, entendeu, Bob? E aí a coisa foi... Como é que está hoje no país? É só São Paulo? Como é que está? Não, o que acontece? A gente começou atendendo crianças, fazendo aula mesmo, escolinha de esporte, em espaços dentro da comunidade, em escolas. A gente já chegou a ter 50 núcleos, que é o que a gente chama, né? Hoje a gente tem 20 e poucos núcleos, tem uns 4 mil alunos, mais ou menos. E a gente dá aula para eles, 2, 3 vezes por semana, todo ano. E aí é como uma pessoa, como eu fiz na minha infância, né? Eu tinha onde fazer, eles também têm onde fazer. Só que isso deu, né, o campo para a gente desenvolver a metodologia, ou as metodologias. Como é que é esporte para criança até 5 anos? Como é que é esporte para Fundamental 1, Fundamental 2? Como é que é esporte para jovem? Né? O que é a cara dessas crianças e jovens? O que faz sentido? O que engaja? Né?
e o que é adequado para cada faixa etária, né? Para cada fase. Então, enfim, vamos desenvolvendo isso. E a gente começou a formar professores outros, né? Então, a gente por ano, a gente já formou mais de 50 mil professores. A gente, por ano, forma atualmente, sei lá, 3, 4 mil professores de dezenas de cidades. Então, a gente tem projetos que são patrocinados pela lei de incentivo por empresas e a gente vai para cidades e oferece para a prefeitura essa formação. Que Brasil é o quê? afora. Que é Brasil afora. Tudo. Talvez a gente não tenha hoje trabalhado no Acre, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, que é o meu estado. Nunca trabalhamos em Santa Catarina. E só, entendeu? Todos os outros estados a gente já teve atividade. São mais de 6 milhões de alunos impactados nesses processos de formação, né? Então, são jornadas ou de uma semana, ou de um ano, ou de 2 anos, né? Dependendo do contexto, do patrocínio e tal. Então, a gente continua atendendo diretamente crianças e jovens. A gente tem em São Paulo, ali na área de Heliópolis, na área do Jardim São Luís, em Boimirim, Campo Limpo, e na Zona Leste, São Miguel Paulista, Itaim Paulista, a gente tem essas estruturas. E tem outras cidades, em Embu das Artes, Caraguá, Carapicuíba, perdão, Osasco, enfim, Rio de Janeiro, Recife. Então, a gente tem essa estrutura e as formações aí vão, cada ano a gente está em lugares diferentes, né? Então, é isso. De tudo que você viu e viveu durante a sua carreira como atleta e depois, que países você acha, ou que modelos você acha que poderiam ser adaptados ao Brasil, para que o Brasil tivesse, de fato, isso como uma atividade ou como algo educacional de massa mesmo? Política pública de massa mesmo, de escala, né? É isso que o Brasil precisa. A gente tem várias iniciativas que ficam assim, isoladas, mas que não são amarradas por uma política pública e nem tem o lastro de financiamento que só o poder público tem, né, para alcançar essa escala. Então, assim, eu conheci experiências, porque tem aquelas, né, na Europa, você vai ver, você vai para a Alemanha, você vai para a Dinamarca, você vai para a Finlândia. Finlândia é um outro exemplo de implantação também. Mas vocês vão para principalmente esses germânicos, né, a própria Itália, né, você tem ali uma cultura Espanha, ali está implantado na sociedade, né, tem onde ir. Então, essa política já está pronta. Tem lugares que não tinha, por exemplo, Canadá. A própria Inglaterra, antes da Olimpíada de 2012, fez uma grande política de ampliação, né, de prática esportiva, tanto para as pessoas comuns quanto nas escolas. Então, assim, especialmente no Canadá e nesse processo pré-Olimpíada na Inglaterra, são exemplos muito bons. Na Inglaterra, eles fizeram um negócio chamado redes, né, de escolas especialistas de esporte. Então, tinham, sei lá, 400 escolas especialistas de esporte espalhadas pelo país. E cada escola fazia uma rede. Então, ela era responsável pelas escolas que estavam no entorno, pelos clubes que estavam no entorno, para ampliar, né? Então, ali tinha formação, tinha recurso para contratar, material, e tinha foco, né? Uma política dá foco para aquilo, né? Campanhas e tudo isso. O Canadá, e eles ampliaram, enfim, tanto que você vai ver hoje os atletas, né, deles não estão centralizados, eles estão espalhados pelo Brasil, pelo país inteiro, porque essa estrutura se fortaleceu, né, pré-Olimpíada. No Canadá, isso era uma política de saúde da nação, né? A visão era ter uma nação saudável. E para isso, eles estipularam uma série, primeiro uma visão ideológica, né, do que é o esporte para crianças, o que é para jovens, como é que é o esporte para a vida toda, né, como é que é a especialização do esporte. Então, eles tiveram, né, eles conceituaram, né, essa política. E depois estabeleceram as parcerias com quem estava no terreno, escolas, ONGs, clubes, enfim, e a sociedade, né, de uma maneira geral. A gente precisaria... A China é cultural também. A China é cultural. Na China, eu achei até... Cuba. Na véspera da Olimpíada e durante a Olimpíada eu visitei várias, é até meio assustador às vezes você vê crianças de 4 ou 5 anos, ginastas, um treinamento duríssimo diário.
a gente fazia amistosos pela China e jogava, quando não era ainda tão... Quando a gente não tinha chegado lá ainda, então a gente gramava pra caramba, viajava pelo mundo inteiro, e a gente ia pelas províncias e jogava contra clubes locais. A gente tinha uma seleção em cada província, tão alto nível que era, né? Mas então é cultural ali, né? É uma coisa que já tá na estrutura, né? Na China, em Cuba também está na estrutura educacional, né? Nos dois países está dentro da estrutura educacional e de grande especialização também, né? Não só de escala, mas também de grande especialização. A gente tem que fazer um jeito que esteja o que nós temos no terreno, né? O que nós temos próximo, né, no atendimento, né, direto com a população. A gente tem escolas públicas, a gente tem estruturas públicas de esporte, de saúde, de assistência social. A gente tem os clubes privados, a gente tem as ONGs, que também são privadas, né, não são públicas. E tem que fazer a conexão disso tudo, né? E tem uma coisa, Bob, que a gente precisa, tanto no esporte quanto na educação, né? Se a gente teve uma mudança de paradigma na saúde, com mais médicos, né? E hoje, né, a gente sofre sem ter, né? Mas a mudança, a quebra de paradigma que aconteceu com mais médicos, quando interiorizou, né, né, imagine se tivéssemos os mais médicos atendendo 60 milhões de pessoas no país que nunca veem um jaleco branco durante a pandemia. Não, sim. Mas nós tivemos ainda o lastro, né? Ainda tivemos o lastro disso, né? No que ficou nas estruturas para baixo, né? De enfermagens e tal, do atendimento, né? Mas, com certeza, nós teríamos muito menos sofrimento, sem a mínima dúvida. Mas o que a gente precisa no Brasil, a exemplo do Mais Médicos, mais professores. Que tenham, assim, mais professores no sentido de qualificar, porque a gente viaja pelo Brasil, né, com esses projetos todos, e são muitas cidades que não têm tem poucos professores, ou não tem professores de educação física, não tem professores ou educadores, né, qualificados para trabalhar o movimento, para trabalhar o esporte, para trabalhar a atividade física, né, e iniciar, né, crianças e jovens no hábito, né, ativo, né, de serem pessoas ativas, né, e criar e ajudar a criar comunidades ativas, né, que convivam, enfim, tem a questão da saúde, mas também tem a questão da convivência, da interação, da ocupação dos espaços públicos e tudo isso, né? Então, enfim, o que seria teria, né, um grande potencial aí para desenvolver muita coisa no país, né? Mas precisa de investimento. Ana, depois de você sair das quadras, não sei se você teve outras experiências, mas eu me lembro com o Zé Roberto Guimarães, você no grupo técnico, na comissão técnica, como observadora, por exemplo. A pergunta que eu faço é, primeiro, não sei se você teve outras experiências e por que eu não vejo, pelo menos não percebo no meu acompanhamento, por que não existem mulheres comandando equipes femininas? Por que não existem técnicas femininas? Bom, primeiro eu fiz certificação em Pilates, né? Então e educação física. Então eu estava ali mais como assistente da preparação física, mas também, lógico, né, ajudando nas outras partes. Mas foi durante um pouco tempo, né? Foi muito significativo para mim ali aquela, né, escolha, porque foi uma escolha. Eu estava fazendo duas coisas. Eu estava fazendo uma série de coisas e estava lá com a seleção, né? Não era pela grana, porque não pagava-se praticamente nada, mas era pela formação, né? Porque eu também tenho esse gosto, né, por preparação física, por preparação corporal, por pilates e por tudo isso, né, até hoje. E aí eu estava, enfim, com a seleção e fazendo as outras coisas. E aí a seleção, enfim, ia ficar 2 meses viajando, né? E aí, 2 meses viajando, eu não tinha a mínima condição de ficar 2 meses viajando, porque eu ia perder toda a mão, né, no instituto que já estava rodando, já tinha lá, sei lá, 2.000 alunos, 3.000 alunos, tinha,
né, um monte de gente contratada, né? Eu falei, minha mesa ia estar no corredor quando eu voltasse. Mas é a condição feminina, a coisa de ser mãe, que atrapalha não existirem treinadoras full-time nos Não, grandes. eu acho que assim, primeiro, eu acho que no vôlei de praia, por exemplo, já é diferente, né? Mas o vôlei de quadra, não sei, cara, assim, ex-atleta, até a Sheila tá agora começando ela participa hoje da comissão técnica do Minas, né? Ela não joga pelo Minas, ela está na comissão técnica. E ela está com essa, parou de jogar no Brasil, e está com essa perspectiva, né, para ela. Ela está trabalhando e investindo nisso. Não sei até que nível, porque é uma vida muito, para a mulher, é uma vida muito sacrificante, né? Porque você não tem condição de ter família, né, na verdade. Porque você viaja todo final de semana, a competição é final de ano, né? Você, enfim, emenda, você vai viajar, né, e tá sempre fora. Como é que você cria família, filho, né? Porque é a mulher que cria filho, né? Os homens largam os filhos com as mulheres e vão viajar, né? É mais ou menos isso que acontece. Para mim foi muito, muito difícil pensar em continuar numa rotina assim, né? Não me interessava, né? A Fofão talvez um pouco começou, mas isso é uma questão, a questão da condição, né, de mulher, né, e as vontades, né, de vida e a rotina que é o esquema do vôlei, né? O vôlei ele é assim, e é o ano inteiro competindo. E tem outra questão que é o meio muito masculino. O vôlei é um meio muito masculino, né? Então assim não tem muito espaço, não tem muito espaço nem para homens, né? Quem dirá para mulheres, né? Não são muitos times, né? Então não tem mais técnico do que time, né? Na verdade. Então a concorrência é grande e acaba não aparecendo. Quando me perguntam isso, eu sempre falo do exemplo americano. Eu conheço muitas mulheres que são técnicas lá no vôlei. E são técnicas em high school, em college, né, universidade, são técnicas né, de ligas, porque lá são algumas ligas, né, de ligas mais de ponta, de ligas intermediárias. Tem muito espaço lá para construir uma carreira, né? Aqui tem quase nada. Então, enquanto não tiver ampliada a base aqui, vai acabar sendo esse clubinho, né, que é hoje. Ana, você nunca. Você sempre bateu de frente quando você encontrava coisas com as quais você não concordava. Por exemplo, se eu não me engano, depois dos Jogos de Barcelona, você, não sei se mais atletas, lideraram um boicote. O técnico, acho que era o Vadson Lima, tal. O que foi e por que foi? Quais eram as condições que te incomodaram ali? Eu nunca fui de brincadeira, né, Bob? Assim, sempre fui muito séria e muito intensa, então me dedicando totalmente, né, às coisas. Então, assim, quando me incomodava quando as coisas não tinham a mesma sintonia, né? E na época não, a gente tinha o Watson Lima, ele entrou naquela comissão técnica, entrou no lugar de um outro técnico que era ótimo e que na verdade se suicidou, que foi Naldo Manta. Então já começou o negócio ali, já começou com assim, não uma coisa normal, como algo, né, um choque, né, depois de um trauma. Mas, enfim, o que realmente aconteceu foi que como é que eu vou explicar? Era ruim, entendeu? O treinamento. A gente treinava pouco, a gente treinava mal. Era um time que era praticamente o mesmo que meses depois, ali, no começo de no final de 93, estava ganhando o torneio de todo mundo com o Bernardinho, né? A gente não conseguia ir adiante. Então, se treinava pouco, se treinava mal. Isso me incomodava, né? E não era boicote, né? Na verdade, eu saí sozinha. Depois é que foi ficando pior o clima na seleção e foram outras saindo, né? Que muitas vezes eu segurava a onda, né, do pessoal. Eu ficando, o pessoal ficava também. Mas eu pedi dispensa, né? Na verdade, eu pedi para não estar o ano inteiro, né? Porque em 93, depois da Olimpíada. A Olimpíada foi muito ruim, aquela de Barcelona. A gente ficou em 4º lugar. E tinha chance de ter ido à final, talvez não vencido, mas ter ido à final. Foi a primeira Olimpíada vencida por Cuba.
Enfim, eu não consegui ficar ali naquela situação, né? Eu não consigo ficar meia boca, né? E ali eu não tinha condição de conviver. Antes de passar para uma outra treta, deixa eu te perguntar. Por exemplo, a confederação, por exemplo, você trombou com a confederação também, se eu não me engano, mais de uma vez. Como é que você vê não só essa confederação, mas essa coisa das confederações do Brasil, a começar pelo futebol, seriam umas espécies de capitanias hereditárias. Fica todo mundo ali 500 anos tomando conta. Isso certamente fossiliza as coisas, não? Ainda mais na nossa época, né? Hoje em dia não mais, né, Bob? Sabe que aí eu fui brigar fora da quadra, né? E a gente criou uma associação chamada Atletas pelo Brasil. Aí, o Paulo, Hortência, tem um monte de gente, Gustavo, Borges, Flávio Canto, um monte de gente. E a gente, lá em 2013, a gente aprovou, e que batalhamos junto lá no Congresso, e fizemos todos os caminhos, né, legislativos, né, para conseguir essa vitória. A gente mudou a lei Pelé, que é a lei que rege o esporte, e para limitar o tempo de permanência. O número de mandatos, né? Então, só 2 mandatos. A pessoa não pode ter mais de que 2 mandatos. E comissão de atletas. Né? Então, os atletas tendo que participar de todas as instâncias decisórias das confederações. Né? Só então, o futebol que precisa acordar, né? O futebol, na verdade, foi o seguinte, porque esse mecanismo, ele, na verdade, não obriga a instituição, porque a instituição é privada, então ela não pode ser obrigada por lei, né? Mas ela limita. Só as instituições que se enquadrem nesse formato é que podem acessar recurso público. Então, dinheiro de loteria é recurso público, isenção fiscal de confederação, que por ser uma instituição sem fins lucrativos, tem isenção fiscal, não paga imposto de renda, né? Também não pode ter. Então, essas confederações, Comitê Olímpico, todos eles que dependem, que têm recursos, né, públicos, ou direto ou indireto, tiveram que se adaptar. Já a CBF, ela abriu mão dessa condição há muito tempo. Ela não precisa disso. Então, ela paga imposto de renda. E ela não recebe recurso público. Então, ela não precisa se adequar a essa lei Pelé. Né? Essa foi a pegadinha. Então, a gente, né, o caminho era constranger, né, a confederação para, enfim, se adotar essas práticas, né, ou constranger os patrocinadores para exigir que a CBF, né, adotasse essas práticas, mas, né, aí não conseguiu, mas, enfim, todas Ana, as outras instituições estão assim. uma curiosidade, acho que todo mundo que acompanha esporte tem. Quando eu começava com Sócrates, o doutor Sócrates, eu sempre queria saber dele como foi aquele jogo extraordinário contra a Itália na Copa de 82, no Sarriá, dentro do campo. Aquela já histórica confusão com Mireia. O que foi aquilo ali? E você foi para a rede, se eu não me engano, você foi quase que sozinha peitar. O que aconteceu ali? O que você viveu ali naquela hora, hein? O que foi aquilo? Elas vinham, né? Desde que a gente começou a fazer frente, elas começaram enfim, elas depois até tem um documentário que elas confessam, né? Que elas usavam como tática, como estratégia, né? De gritar na cara. Vôlei tem essa ética, né? Você não grita na cara, igual tênis. Você não vibra contra, né? Você tem uma etiqueta. Então, bom, eles, né, faziam de tudo e tentavam nos desestabilizar. E era uma coisa que, como o vôlei realmente é de concentração, então é aquele negócio de você, às vezes, fica um pouco de raiva e dá uma força um pouco a mais na bola e ela vai isso aqui fora, né? Ou bate um pouco mais para baixo com raiva e acha a mão do bloqueio, né? Então tem essas coisas assim que mexem. E elas vinham usando com isso. E usaram o tempo inteiro. E naquele jogo específico, elas usaram o tempo inteiro. Eu era era alvo, né, das investidas delas, e eu fazia muita força para manter o controle. E era difícil para mim. Me exigia muito, né? E ali, cara, foi uma explosão. Foi um jogaço, né? E todo mundo deu tudo ali, né?
e eu estava na rede no último ataque, né? E atacou ali, a menina atacou, eu estava na rede, né? Eu estava no bloqueio, desci do bloqueio, não consegui me defender, acabou o jogo, né? E ali foi né? Fui para o fundo, assim, abri um buraco, né? E elas continuaram gritando na cara, né? Aí eu fiquei puta da cara, né? Chega, né, caraca? Até agora, né? Então eu puxei a camiseta por baixo da rede e mandei respeito, né? Respeito aqui a nossa luta, respeito. Né? E chega, né? Chega porque vocês já passaram. Na verdade, quem tinha que tomar atitude ali era a arbitragem, né? E por vários torneios, vários jogos, eles não fizeram nada, né? E aí chegou naquele ponto. Uhum. E que ficou feio. E depois repetiu a briga no Grand Prix, no campeonato que teve logo depois. E aí a Confederação Internacional deu um basta, né? E mandou parar e a arbitragem não deixar, né? Porque até então a arbitragem deixava. Então essas coisas sempre mexeram muito comigo, né? Essa coisa não é ético, né? Você encontrou com a Mireia depois, com aquelas jogadoras? Sim, tem muito respeito. Aí não é... Ficou dentro da quadra, né? A coisa ficou dentro da quadra porque era realmente uma disputa muito difícil, né? E os dois lados... Era assim, a gente não jogava uma vez por ano, a gente jogava alguns torneios por ano, e num ciclo olímpico tinha um mundial ainda no meio, né? Então tinham vários encontros que a gente media força, a gente ganhava alguns, perdia outros, né? E então isso era muito presente, né, ali. Existia um respeito muito grande, né? E respeito pela qualidade, né? Respeito porque dentro da quadra ali existe uma coisa entre os atletas, né? Que é esse respeito pelo esforço, pelo talento, pelo talento, né? O cara é bom pra caramba, né? A gente, né, baixa, né? Isso existe, né? Existe muito. Isso fica, né? Fica. E encontrei com ela, encontrei com outras, com a Regla Bel, com a Regla Torres, enfim, me encontrei com todas depois, não tem nenhum problema, muito pelo contrário, de ambas as partes, né? Existe um respeito muito grande. E falando de diferenças não mais só esportivas, tem uma ex-jogadora que foi mais ou menos contemporânea sua, tema inevitável, porque as pessoas se interessam e eu também, mas é o seguinte, porque é como se fosse uma espécie de antítese, como se fosse o seu oposto. Eu estou falando, obviamente, da Ana Paula do vôlei. Ela, isso é a minha opinião, diz absurdos sobre raça, racismo, sobre vacina, e acho que se escalou um pouco como uma espécie de musa da extrema-direita ou da direita. E vocês há pouco tiveram um desentendimento sobre questões, não sei se políticas exatamente. Ela me parece muito mais preocupada consigo mesma, ao contrário do que você, que se preocupa com a coisa coletiva, né? O que aconteceu e o que você acha que é isso, hein? E, na verdade, eu acho que ela não se escalou, talvez, ela foi escalada, né? Eu assim, por ter essa proximidade, eu acompanhei desde o começo a chegada dela nas redes sociais, né? E eu conheço um pouco de rede social, tive curso lá fora, lá nos inícios, né? Patrocinador, às vezes, internacional é bom porque dá essas possibilidades, né? De você ter acesso a palestra de Facebook, né? Com gente de Facebook, com estratégico de grandes empresas de marketing digital e tal. Bom, entendo há muito tempo, né, essa estrutura. E fui acompanhando, né? Então, a interação dela com gente do futebol, para ir ganhando fluxo, né? Para ir ganhando seguidor, né? Para conversar com determinadas figuras, enquanto influenciadores, né? Então, fala de futebol aqui no Brasil, fala de futebol americano, vai nos nichos, né? Então, aí essa coisa, né, exatamente da musa, né? Então, e ela vem lá de Los Angeles, né, da UCLA, de um centro muito próximo de centro republicano ali de Ronald Reagan, e que você vai acompanhando, você vai montando um pouco a história, né? Marido com cientista político, conservador. Então, assim, é uma relação, né? Nós estamos aqui aculturados, né? A gente está, na verdade, no meio de uma grande campanha, né, de propaganda. E ela é uma propagandista, ela é um instrumento de propaganda. Né? E toda essa criação. Ela diz o que mandam dizer, né? Ela diz o que mandam dizer.
ela diz que o New York Times é um jornal de esquerda. Sim, mas é o que mando dizer, né? Se você vai, muitas coisas, você vê, que acompanha, né? Se você pegar, fizer uma pesquisa no Twitter e acompanhar o que... Aí, há um tempo atrás era mais flagrante, ficou um pouco na cara demais, o pessoal parou. Mas o próprio incidente lá do George Floyd, né? Como veio para cá, como ela trouxe para cá a narrativa americana, né? Então demorou um tempo para sair lá a narrativa e quando saiu ela trouxe para cá. É um timing assim meio ridículo que se você tiver, né, for um observador um pouco mais, isso é com ela, quer dizer, eu vejo ela porque eu tenho a proximidade, mas isso acontece também com os outros influenciadores, especialmente de direita, que a gente está, né, num processo né, cultural, né, de aculturamento, né? O pessoal fala que existe como é que fala? O marxismo cultural. Na verdade, falam o que estão fazendo, né, há muito tempo, né? E ela é um instrumento disso, né? Então, não adianta dar nenhuma outra atenção nem definição, né? Não dá para julgar o que fala porque é propaganda. Numa daquelas partidas históricas, o que a gente, eu sou curioso, imagino que os espectadores também, né? E mesmo eu acompanhei Olimpíadas ali do lado da quadra, né? Naquelas partidas, você tem algum momento que você consegue pensar em algo além, ou no amor, ou no pai, ou na mãe, o tipo, puta, como é que será que estão assistindo? Ou é aquilo ali absolutamente te toma? Ah, não. Acho que tem vários momentos. Olhar quem está no estádio, no ginásio. Tem. Você vai lá e cá o tempo inteiro. E é importante para os dois lados. É importante você ter a consciência de que tem gente assistindo, então não faz besteira, né? Se concentra, põe né, enfim, o foco, né, total ali, porque tem gente assistindo, né? Ao mesmo tempo, é uma pressão, porque tem gente assistindo. Então, né, você joga o tempo inteiro com isso, o tempo inteiro. Mas tem, assim, você vai levando o pensamento, né, para o concreto, para o prático. Então, é a ação seguinte, né? Você está sempre na ação seguinte. Né? Você está na ação agora, acabou a ação agora, é a ação seguinte, preparar a ação seguinte. Né? Então, é muito buscar sempre estar muito concreto, comunicar, trocar a cada bola, né? A cada jogada, cantar a próxima jogada, se preparar, repetir instrução, né? Repetir né? o que tem que fazer ali. Então, se busca o tempo inteiro tá no jogo, né? Porque a cabeça vai, né? A glória, né? Ai, a glória, eu quero ter a glória de dar o último ataque. Você vai meter por baixo da rede o último ataque, entendeu? E quando acaba, qual é a sensação ou de você olhar para o espelho e falar, eu sou medalhista olímpica ou eu sou campeã do mundo? Cara, assim, tem muito prazer, mas tem muito de alívio. É cruel, é cruel. É um pouco de masoquismo, sabe? Porque tem muito de alívio, muito. Ufa, ainda bem. Acabou essa porcaria. tipo, cumpri, entreguei, graças a Deus. É um pouco de masoquismo. Né? Mas tudo na vida é assim, né? Tudo tem muita entrega, muito medo, né? Tem muito medo, né? Medo de fracasso, medo de errar, enfim, isso tem. Você lida com isso o tempo inteiro, né? Então você lida isso na vida também, né? Vendo o Brasil em algumas das últimas Copas do Mundo, eu estou falando de futebol, nesse nível do esporte, o mental é absolutamente decisivo, não é? Mas é tudo treinamento. A confiança, o mental está forte quando tem a confiança da sua preparação. Do trabalho. Da sua preparação. Eu fiz tudo, eu tenho certeza que eu fiz tudo. Isso eu estou bem. Isso vale para tudo, para o ator, para o pedreiro, para o cozinheiro, para todo mundo. Eu estou bem, eu estou forte.
encaro. Vamos com coragem. Né? É por aí. Nos últimos 10 anos, a propósito de manifestações políticas, etc., atletas vários se pronunciaram. E o que você acha dessa coisa de esportistas serem cancelados quando se pronunciam, essa patrulha? O que você pensa disso, hein? Você não acha que o futebol brasileiro, por exemplo, ou o vôlei, para usar o exemplo recente da discussão homofóbica durante a Olimpíada, né? Não são todos muito apenas espectadores? Tem muito disso, sabe? Mas tem também a coisa do lugar para tudo, né? Imagina se a cada final de jogo, a cada entrevista com o atleta, o cara vai lá e vai defender a sua posição política. Seja um lado, seja o outro. Mas não necessariamente no jogo, eu digo depois, né? Por exemplo, a Carol. Sim, mas exato. A Carol, por exemplo, a Carol foi exatamente dentro dali da quadra, né? Dentro ali do campo, né? Você acha que não deveria ser? Eu acho que assim, eu acho que se ela faz, por que o outro, por exemplo, Felipe Melo, Não falar vai fazer. alguma coisa depois do jogo, ele não pode, entendeu? Uhum. Então, isso acho que uma coisa tem que ser conversada, sabe? Porque isso tudo é novo, tudo é muito novo. Porque, na real, o atleta sempre foi para ficar quieto, para não falar, não pensar, só jogar. Treinar e jogar. Isso se você não concorda, depende do lugar. Bom, se você não. O esporte nunca teve. O esporte não tem. Assim, é uma coisa muito recente oposição no esporte. Historicamente, não tem oposição no esporte. É só situação. Então, você sempre só tem uma posição e uma opinião, né? E qualquer atleta, enfim, que pense diferente, fale diferente, nunca teve espaço. Um exemplo, na questão do homofóbica durante a Olimpíada e no caso da Carol. Não durante, mas depois. São centenas de atletas de grande nível. Não, você fala político, né? Uma coisa tipo, eu acho que tudo tem um bom senso. Porque tem que dizer, tem que ter conversa, entendeu? Mas seja de que lado for, por que depois do episódio, não estou dizendo durante o jogo, né? Ou depois do jogo, por que se manifestam depois em favor de A ou de B? Por que essa coisa de ficar todo mundo na sua ali? Porque depende dos outros. Porque assim, quantas histórias, por exemplo, de ciclismo que o cara só convocava quem ele queria. De taekwondo, que quem falasse não tinha lugar no box. Quantas histórias você já não ouviu? O próprio vôlei. Eu sempre falo que se eu não tivesse jogado bem, eu estava ferrada, eu não tinha existido. Porque eu falava, né, mais do que o normal, mais do que a média, mas o pessoal não precisava de mim na quadra, né? Então, né, meio que faziam, né, davam um desconto. Porque sempre foi assim, né? Então é uma coisa nova. Então assim, eu acho que tem que se e aí a formação política, né, e a formação cidadã dos atletas, ela tem que ser cada vez mais cuidada para poder ter uma inserção com qualidade, né? Porque tem voz, né? O atleta tem voz. Então tem uma responsabilidade quanto a isso, né? Você pega, por exemplo, artistas normalmente ficam mais velhos e mais maduros e tem uma qualidade maior de participação, né, na sociedade, né, na questão política. Os atletas são jovens, então eles têm que cuidar, tem que se pensar nessa formação. E tem que, né, mas hoje em dia já tem oposição, já tem comissão de atletas, já tem posicionamento, acabaram de fazer agora a greve, boicote. As duplas de praia fizeram boicote à primeira etapa do Campeonato Brasileiro, do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Acho que, sei lá, de 50 e tantos, tinham 13 inscritas e só juvenis. As grandes duplas não se inscreveram. Por quê? Porque eles estão concordando com aquilo. Porque eu não sei exatamente detalhes, Bob, mas eles não estão concordando com a política da confederação e não estão vendo espaço de participação. Então, tomaram essa atitude. Isso é tudo muito novidade, né? Então, existe uma maturação disso aí. Né? Mas e aí, sim, ter participação, ter
ter posicionamento, porque influenciam, porque podem ajudar, né? A questão, por exemplo, identitária, tem muitas discussões e tal, né? Mas você tem que ter, eu acho que você tem que ter o respeito, né? As questões de gênero, de etnia, né? Você tem que ter isso dentro do esporte, né? Você não pode admitir, como é que fala? Preconceito. Pode ficar no congelador isso, né? Não, você não pode. Né? No meu tempo, meu Deus do céu, falavam-se horrores. Falavam-se horrores, né? Hoje em dia não se pode mais falar esses horrores. São novos tempos, né? Então você tem que participar, né? O esporte tem que participar desse momento, né, da sociedade. Novos tempos e vôlei. Em que pé está o vôlei brasileiro hoje? E esse papo do o país do vôlei? Isso é isso mesmo? O vôlei brasileiro está evoluindo, ou estacionou, ou está parado, ou voltou para trás? Olha, eu acho que de uma maneira geral, no mínimo está estacionado, tá? Não evoluiu. Da minha época para agora, não estou dizendo em resultados foi bicampeão mundial, mas por uma geração e por um trabalho, né, que preparou essa geração, trabalho dos técnicos brasileiros, né, não só da seleção, como também dos clubes, né, mas foi um encontro e, enfim, evoluiu o nível, né, alto nível do voleibol. Mas ele não é mais jogado, né? A gente não tem campeonatos com mais times, mais campeonatos estaduais, você não tem realmente não é. O Brasil não é um país de esporte, né? Você com certeza tem muito mais gente fazendo judô do que fazendo vôlei. Talvez até mais gente fazendo natação do que fazendo vôlei. Mas também você não tem esses números certos. Você não sabe. Não se sabe, isso é uma impressão. Né? Você não sabe como é que você não tem esse acompanhamento, você não tem uma gestão, você não tem uma visão, né, de crescimento do esporte. Se você tivesse uma visão de crescimento do esporte, você teria essas leituras, você acompanharia isso. Como é que está o esporte jogado, né? Qual é regionalmente, né? Quantos campeonatos municipais, estaduais, categorias menores, né? Quantos tinham ano passado, quantos tinham há 5 anos, quanta gente quer que tenha daqui a 5 anos, né? Você não tem essa visão. Não tem esporte nenhum. E a evolução do esporte do vôlei do seu tempo para cá, as novas regras, você acha que ficou melhor? Piorou? Eu acho que eu não tenho nenhuma reclamação das regras, né? Do lance de regras, sempre foi para tornar ele mais dinâmico, melhor para a TV, né? No meu tempo era meio como o tênis aí, né? Que não tem hora para acabar, né? O tênis eu não sei como é que aqueles caras aguentam, talvez horas e anos fazendo isso, né? Anos fazendo isso. Porque você imagina o quanto, para se aguentar um jogo desse, você imagina o que você não tem de carga de treino. Essa que é a matemática, entendeu? 5 horas e meia. Se você joga por 5 horas, você treina por 6, 8. Né? Se você joga 2 horas, você treina por 2,5, 3 horas, na boa. 4 horas no máximo. Percebe? Então é uma diferença grande, né? E isso tudo é longevidade, né, para atletas. E tecnicamente, né, e taticamente, o vôlei evoluiu, tá? Aí só uma questão, pessoal que é nerd de vôlei. Na minha época, a gente era muito forte de ataque, né? E mais forte até do que as gerações de hoje. A gente tinha variações, a gente tinha uma condição de... Né, tinha atletas, a própria Ana Paula era super habilidosa, a Ana Flávia, a Márcia Fu, a Leila, a Maílma, a Virna. Então, não era um jogo quadrado, né? Era um jogo com cruzamento, com bolas de primeiro tempo, segundo tempo, chutadinha, né? Então vinha pelo fundo, vinha com, né, 2, 3 pelo fundo, era muito forte de ataque. Já a geração que é bicampeã olímpica, né? Ela não é tão forte de ataque, assim, de variação, né? Mais eficiente, super eficiente, 2 jogadores de meio altíssimas. 3 jogadores de meia altíssimas, né? Porque tinha a Fabi, a Thaisa e a Valeuska. Mas, assim, muito forte de bloqueio e muito forte de defesa, né? E muito forte de bloqueio. Então, o sistema defensivo evoluiu muito, muito melhor do que no nosso tempo. E aí, né, eu acho que foi o que levou às conquistas.
Isso é só um parênteses aí para os nerds de vôlei. São muitos, isso, para eles que eu estou falando agora, são muitos, mas quem você acha uma ou duas as mais extraordinárias jogadoras do Brasil hoje? Hoje é a Gabi, né? Não, na verdade, assim, é a Gabi, mas assim, hoje em dia, eu acho, né? Mas a Gabi, a ponteira, que nem é tão alta, né? Mas é muito, muito habilidosa e jogador excepcional. Mas essa, né, que acabaram de parar, e aí, ou nem pararam ainda, estão jogando, a própria Thaísa, né, que está jogando ainda, é fora de série. Thaísa fora de série, Fabi fora de série, também está jogando, não na seleção, né, mas talvez não volte para a seleção, mas estão jogando em clubes. E a Sheila, né, são, assim, acho que, especialmente essas três, né, a Thaísa, a Fabi e a Sheila são as grandes responsáveis aí pela longevidade, pelos títulos aí do vôlei feminino. O que a cidadã Ana Moser quer para o Brasil? Esse Brasil de hoje. Esse Brasil de hoje, né? Que está vivendo um genocídio, 630 mil, uma coisa absolutamente absurda, já naturalizada, com as pessoas nas ruas como se tivesse acabado tudo estivesse bem. Quando morrem 2 Boeings por dia, 500, 600 pessoas, as pessoas que bom, baixou 500, 600 por dia. O que você espera desse país? Olha, Bob, eu vou dizer que assim, eu estou em stand-by nos últimos tempos. Estou esperando alguma coisa acontecer, porque a gente está no Brasil numa espiral de morte e de destruição. Isso já durante a campanha, né, já se falava isso. Se eu ouvi né, de alguém da esquerda nessa época, né, que a gente está, enfim, o discurso é morte, né, e era lá já e continua e não, eu vejo muito pouca esperança, eu vejo muito pouca visão de utópica, de futuro utópico, de evolução, que as coisas vão melhorar, que nossas crianças vão ser fortes, vão crescer fortes, vão ser uma geração melhor do que a nossa, vão levar o Brasil para frente, né? O Brasil vai para frente, a gente vai diminuir isso tudo. Eu acreditei durante todos esses meus anos, né? Eu lutei, foi o que me moveu durante todos esses meus anos de trabalho, desculpa, Caio, de trabalho social, né? De trabalho com a ONG, enfim, de estar na rua, de estar conversando com gente, conhecendo lugares no país, conhecendo escolas, professores, alunos, famílias, né? Conhecendo gente. Eu estou esperando isso voltar, Bob, estou esperando isso voltar. Você está em casa ou já está conseguindo sair? Já deve ter sido vacinado? Não sei se já teve. Eu acho que eu não me sinto confortável de estar em nenhum lugar sem máscara, convivendo com gente que não conheça, entendeu? Eu faço bastante coisa, mas não consigo sentar no restaurante para comer, porque, enfim, me sinto insegura, me sinto vulnerável, né? Porque acho que está por aí ainda. Né? A gente fala, vai virar endêmico. Como é que vai virar endêmico com 200 mil casos por dia, com quase 1.000 mortes por dia? Né? Não é isso, tem que mudar aí, enfim. Discordo como as coisas, né? Não concordo como as coisas estão. Acho que é um salve-se quem puder. Há muito tempo, né? Há muito tempo é um salve-se quem puder. No Instituto a gente mantém os projetos, muita coisa a gente foi para online, muita coisa já se voltou para o presencial. A gente busca dar toda a segurança, máscara de qualidade, orientação, atividades ao ar livre, tudo que se precisa ter, máscara, distanciamento e ventilação. Né? É mais fácil fazer isso no esporte do que numa sala de aula, né? Do que a escola. Então, acho que os desafios das escolas são maiores. A gente está com muitos desafios porque
o mundo está levando isso com a barriga, né? Lá no começo, Bob, eu pensava o seguinte, se todo mundo abrisse mão de 20%, né, todo mundo, desde o rico até o pobre, abrir mão de 20%, a gente já tinha resolvido isso há muito tempo. 20% que você diz do levar a sério. Não, de si, do seu ganho, do seu consumo, Bem, da sua opulência. Você, evidentemente, você está tirando disso os 20 milhões que estão passando fome. Não, porque o que aconteceu foi o contrário. Teve muita gente que subiu e quem está lá embaixo não perdeu 20, perdeu 100, perdeu 80. Né? Perdeu no mínimo 50. Tem números que mostram isso. Né? Então, como humanidade, a gente falhou. Estamos um grande retumbante fracasso. Para encerrar, você convivendo mesmo remotamente agora com o Brasil, com tanta gente, mas você não vê esperança nos movimentos, nas movimentações das pessoas. Você não está conseguindo ver isso. Você está conseguindo ver só a anomia mesmo, a paralisação geral. É isso? Eu estou numa fase cética, Bob. Está difícil de acreditar. Está difícil de acreditar. Nem nas redes sociais eu tenho ido muito. Esses dias eu estava me cobrando, né? Por que não? Porque eu não sei o que falar. Eu não estou muito. Eu estou no momento ainda, no momento cético. Mas... Não, sim, lógico que meu caminho é à esquerda para a eleição desse ano, né? É lógico isso, e continuará sendo, e converso com todos, mas estou pagando para ver, quero ver, né? Estou esperando, enfim, me alimentar ainda, não estou numa fase muito esperançosa, estou mais numa fase cética, observadora, lógico, cuidando da base, trabalhando, né? Mantendo, né, tudo que precisa se manter, gente empregada, projeto funcionando, criança sendo atendida, falando com o professor, indo para a rua, né? Mas isso sou eu, cidadã, como é que eu estou nesse momento. Ótimo. Cética na razão, otimista na ação. É isso aí. Diria que seria isso. Ana, foi um prazer extraordinário conversar com você aqui na TVE, que é a TV Pública da Bahia. Prazer estar com vocês aqui. E, né, Bahia, já estivemos muito na Bahia, estamos sempre na Bahia e com muito prazer, né? Então é um prazer estar trabalhando, sempre foi um prazer trabalhar com vocês, é um prazer estar falando para vocês hoje também. Muito obrigado, Ana, parabéns por sua bela história como jogadora, como atleta e como cidadã. E obrigado a vocês, amigas e amigos que estiveram aqui conosco no TVE Entrevista. Até a próxima semana.